Oi a todos, mais uma dúvida enviada e respondida da prova de raciocínio analítico. Bom, é uma questão da prova de fevereiro de 2017, a questão de número 83. Bom, vamos à questão. Aqui, né, eu tenho alguns diálogos, né, e tenho algumas informações sobre eles. Os diálogos são independentes e as falas ocorreram na ordem apresentada. A primeira fala do diálogo é chamada de fala inicial e a segunda de contra-argumento. Bom, daqui a pouquinho nós vamos analisar um a um cada um desses diálogos. E a pergunta é a seguinte: a falácia. Bom, antes de passar para a análise desses diálogos, vamos entender aí o que é essa falácia. Bom, de maneira geral e resumida, a falácia é um argumento que parece verdadeiro, mas não é. No contexto da prova de raciocínio analítico, a falácias eu posso considerar como falácias aqueles argumentos que não são capazes de manter um diálogo ou de sustentar as informações de um texto. Nós temos inúmeros tipos de falácia, né? Existem estudos aí que identificam mais de 50 falácias. Para resolver a prova de raciocínio analítico, não é necessário conhecer todas as falácias, mas perceber quando há um problema na construção do argumento, ou no texto, ou nesse caso aqui, com alguns diálogos. Então, vamos a ele. Nós temos aqui o primeiro diálogo. Diz o seguinte: tenho observado um grande descontentamento entre nossos funcionários. E B responde: se você não fez uma pesquisa formal, de nada vale essa observação. Bom, aqui a gente tem um pequeno exemplo de uma generalização. Por que ele está generalizando? Ele está entendendo que a única forma de se avaliar alguma coisa é através de uma pesquisa formal. Nesse caso, a pesquisa formal seria o único recurso para detectar o descontentamento entre os funcionários. E não, né? Eu tenho outras formas de detectar descontentamento ou de detectar alguma coisa sem ser com uma pesquisa formal. E é de se pensar também que a resposta de A para B, né, perdão, a resposta de B para A, ela não tem uma relação direta aí, né, com o que é dito em A. Olha, tenho observado um grande descontentamento entre funcionários. Aí ele já responde: se você não fez uma pesquisa formal, de nada vale essa observação. Ele já dá uma limitada ali, né? E esse contra-argumento aí de que a pesquisa formal é o único recurso, ele é inválido ou é falacioso, né? Então, temos aqui nesse primeiro caso a fala de B como um argumento inválido. Bom, aqui no segundo diálogo, né, eu acho que esse aqui é um pouco mais difícil de perceber, porque é algo que a gente vê com muita recorrência e muitas vezes até reproduzimos numa situação informal, num diálogo informal. B diz o seguinte: os casos de dengue aumentaram muito este ano por causa do calor e das chuvas. E A, segundo o Ministério da Saúde, a melhor prevenção é o combate ao mosquito. Bom, olha a fala de B, né? Os casos de dengue aumentaram muito esse ano por causa do calor e da chuva. Bom, parece uma fala bastante inocente, mas na verdade não, né? Os casos de dengue, eles não aumentam por causa do calor e da chuva, na verdade, né? O calor e a chuva, estou falando aqui fora do texto, só para vocês entenderem o problema na argumentação, o calor e a chuva, eles são facilitadores à proliferação do mosquito. Mas os casos de dengue aumentam não é porque o calor e a chuva aumentam, eles aumentam porque mais pessoas são contaminadas ou porque existem mais mosquitos vivos ou se reproduzindo, né? Os casos de dengue aumentam porque mais pessoas são contaminadas pelo mosquito da dengue. Então, essa fala de B, ela é falaciosa, ela é problemática. Eu reitero aqui, eu considero as questões de falácia, em muitos casos, difíceis justamente por situações como essa. Porque falas como essa, frases como essa, são facilmente encontradas aí, ouvidas nos nossos discursos do dia a dia e, por vezes, reproduzidas em veículos de comunicação. Então, a gente não enxerga
a falácia nesse caso, né? A gente não enxerga o problema na construção da frase, a validade do argumento, mas ela existe, né? Então, por último, número 3, A diz o seguinte: acho que estamos mensurando mal os nossos custos. E B responde: você está duvidando da minha capacidade de chefe em mensurar os custos dessa empresa? Bom, primeiro aspecto aí, B não responde aí a dúvida de A, né? A pergunta não, a colocação de A está diretamente ligada à mensuração dos custos, né? Está mensurando mal os nossos custos. Então, B responde: você está duvidando da minha capacidade de chefe? A pergunta de B em nada se relaciona com A, né? A está totalmente voltado aí à má mensuração dos custos. Então, B, para atender isso aí, poderia responder como pergunta: por quê? Como você chegou a essa conclusão? Ou ainda falar ali: nós estamos utilizando o método X ou Y, será que ele não é adequado? E ele traz aqui um questionamento que não tem como objetivo a mensuração ali dos custos, mas sim a capacidade de chefe, né? Então, B aí nas três falas, nos três diálogos, ele foi um pouco infeliz no que diz, né? E ele trouxe falácias aí nesses três diálogos, 1, 2 e 3, a fala do participante B tem aí uma falácia, tem aí um problema relacionado à argumentação. Muita atenção aí em questões de falácia e qualquer dúvida, vocês sabem que podem enviar que a gente comenta aqui, né? Bons estudos e boa semana aí para todos.